Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os conflitos. E nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós falaremos sobre conflitos existentes dentro da Espanha e também dentro ali do Reino Unido, ou seja, os conflitos do mundo ou no mundo ocidental. Não é apenas lá no mundo oriental, não é apenas lá no leste asiático que acontecem os conflitos. Nós temos conflitos aqui também na porção ocidental. Quando eu falo ocidental, obviamente que eu não estou utilizando o critério cartográfico do meridiano de Greenwich, não é isso. Estou falando da questão cultural. Então, sem mais demora, movimentos separatistas da Espanha, nós temos vários movimentos. Aqui eu vou destacar alguns, né? O movimento separatista da região da Galícia, do País Basco, que não é um país, você vai ver isso na explicação, da região de Navarra, de Valença e da Catalunha, né? Aqui então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos separatistas e ainda tem as Ilhas Canárias aqui, 6 movimentos, né? Tem mais outros movimentos. Vamos lá. Movimento separatista da Espanha, região da Galícia. Tá aqui. Uns defendem a autonomia maior dentro da Espanha, já outros querem a cisão total. A palavra cisão significa ruptura, né? Separação, corte. A Galícia é uma região autônoma na fronteira com Portugal. Até os que defendem a sua inclusão na comunidade dos países de língua portuguesa, dada a semelhança do galego com o português. Então está aqui a região da Galícia, né? E eu consigo aqui observar que realmente faz fronteira com o país Portugal, né? E aqui está a Espanha, obviamente. Valença, vamos localizar Valença aqui no mapa. Tá aqui, ó, comunidade valenciana, essa região aqui. A região também fala catalão. Então, aos que defendem o pancatalanismo, que uniria Valença e Catalunha, Catalunha é essa região aqui, que nós falaremos sobre ela, além das Ilhas Baleares. Mas também existem os que pregam o valencianismo, que defende uma comunidade valenciana totalmente independente. Próximo agora, Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias também fala catalão. A falta de identificação com Madrid é um dos principais combustíveis desse movimento. O arquipélago no Atlântico fica muito mais perto de Marrocos, no norte da África, do que da Espanha, o que reflete nas relações internacionais. Aqui está as Ilhas Canárias, aqui está o país Marrocos dentro do continente africano, e essas Ilhas Canárias pertencem à Espanha, só que culturalmente falando se parece muito mais com o continente, se assemelha muito mais com o Marrocos, que está no continente africano, do que com a própria Espanha, né? E obviamente isso então vai fazer surgir movimentos separatistas. Agora nós vamos fazer um estudo mais aprofundado dentro do País Basco, que não é um país, tá? Então vamos primeiro para a localização geográfica. O País Basco está aqui no norte da Espanha, né? Um pedacinho dele aqui, em torno de 10-15%, fica no território francês. Então nós temos os bascos aqui também dentro da França. A localização, né, imagem de satélite. Aqui eu tenho o Monte dos Pirineus, uma área montanhosa entre a França e a Espanha. Então os bascos se localizam nessa região aqui. Mais uma vez, aqui agora eu tenho um mapa físico, também chamado de mapa hipissométrico. Toda essa região aqui mais escura é o Monte dos Pirineus. Aqui eu tenho a França e a região que eu vou falar, que é o País Basco, que nós vamos estudar agora, o País Basco. E aqui do outro lado eu tenho a Espanha. Muito bem. Na parte territorial da Espanha, o país está dividido em 3 cidades: Araba,
Biscaia e Guipúzcoa. A capital e a sede do parlamento basco é Vitória-Gasteiz. Outras grandes cidades incluem Bilbao e San Sebastián. Na França, o País Basco usa o território perto de Biarritz. Vamos ver a história, pessoal. Nós poderíamos falar a partir da independência do País Basco em torno de 1920, 22, por aí. Mas aí não vai dar para você entender o motivo de tanta diferença histórica, étnica, cultural. Então nós vamos voltar no tempo aí para poder entender. Presume-se que o povo basco tenha ocupado a Península Ibérica, e você conhece, né, Portugal e Espanha, por volta do ano de 2000 a.C. e tenha resistido às constantes invasões sofridas pela região ao longo dos séculos. Esse resistido aqui, pessoal, já traz um pouquinho do sentimento aí que esse povo basco tem hoje, né? Foi invadido por outros povos, então eles ainda mantêm esse sentimento assim de vitória, né? Essa unidade entre eles. Apesar da dominação romana, os bascos mantiveram sua língua, costumes e tradições, num processo de constante resistência. A língua basca, ou euskara, não tem parentesco com as línguas indo-europeias, embora seja a mais antiga língua viva da Europa. O vasconço somente constitui-se como língua escrita no século XVI, e reforçou o sentimento de união do povo. Entre os séculos XV e XVI, a região sul foi submetida ao Estado espanhol, que havia sido iniciado com o casamento dos reis católicos Fernando e Isabel. Estabelecido ali há mais de 4.000 anos, esse povo conservou boa parte dos seus traços culturais originais, especialmente o nacionalismo e a língua, que não tem parentesco com nenhuma outra. Ao longo de todo esse tempo, os bascos tiveram seu território ocupado por romanos, visigodos, mouros e francos. A Espanha e a França pegaram sua fatia por volta do século XV, a partir de 1401. No século XVII, a demarcação definitiva das fronteiras dividiu de vez esse povo em dois estados, né? Em dois estados, letra I maiúsculo quer dizer em dois países. Então, ficou ali com a França e com a Espanha. O período de maiores instabilidades na região começou na década de 1930, num período de ascensão de governos totalitários na Europa. Aí você já pode fazer aí uma contextualização com o que você já viu, com o que você já estudou dentro de história. A Espanha, governada pelo socialista Francisco Largo Caballero, sofreu duramente pelas tentativas de Francisco Franco, representante do fascismo espanhol, em assumir o poder. Neste período de instabilidade explode a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 39. Durante a Guerra Civil Espanhola, não se podia falar basco, e este povo perdeu toda a autonomia política e direitos econômicos. Muitos bascos foram presos ou mortos. Por que estamos vendo a história? Para você ir percebendo a questão do sentimento de resistência, do sentimento de nacionalismo, como que esse povo se fortaleceu ao longo do tempo. Franco ordenou ainda bombardeio a Guernica, uma cidade basca, em 1937, e milhares de civis morreram. Para lembrar o fato, para a eternidade, Picasso pintou seu famoso Guernica para demonstrar o horror da guerra. Quando Franco morreu em 1975, os bascos receberam grande parte de sua autonomia de novo, mas isso não satisfez o seu povo, e aqui está o quadro Guernica, de Picasso, talvez um dos mais famosos depois aí de Mona Lisa. Certo, então você viu a história, um pouco da história do sofrimento desse povo. Agora nós falaremos então sobre o ETA. Em retaliação a tais práticas, a todo esse sofrimento que esse povo passou, surge um grupo nacionalista, e aí traz aqui a questão do sentimento nacionalista, denominado ETA, ou Pátria Basca e Liberdade, que tinha como objetivo
resistir às restrições impostas pelo ditador, preservando assim a cultura do País Basco. Com o fim da ditadura, o País Basco conquistou novamente uma relativa autonomia, com um parlamento próprio e um sistema tributário independente. O ETA, até então apoiado pela população, costumava agir com manifestações violentas, realizadas por meio de assassinatos de autoridades militares e políticas. E aqui está a imagem do ETA e digamos que o carimbo, o selo utilizado por eles. Em 1998, o ETA declarou que iria recuar dos atentados terroristas em prol de uma negociação com os governos espanhol e francês. Porém, já em 99, os atentados recomeçaram. O assassinato de Ernest Lluch, ex-ministro da Saúde, destaca-se por ter levado cerca de 1 milhão de pessoas para as ruas de Madrid para protestar contra o grupo terrorista. Eles até tinham apoio, mas agindo de forma terrorista, eles perdem o apoio dessa população. Por liberdade, o ETA está aí. Fim do ETA. O grupo chegou a ter cerca de 3.800 militantes. Desde 1961 já foram aproximadamente 3.300 presos pela Espanha. Em 2011 o ETA declarou seu fim e fim também das suas atividades armadas. Essa reportagem aqui de 2018, o grupo separatista US anuncia oficialmente o fim da sua trajetória. Aqui fala em 2011, mas oficialmente aqui nos registros em 2018. Grupo criado em 59 durante a ditadura de Francisco Franco. Aí você vai lembrar que ele foi criado exatamente em resposta a todo o sofrimento que eles estavam passando pela ditadura de Francisco Franco. Causou mais de 850 mortos. Então aqui está o País Basco, limite do País Basco, aqui vamos acompanhar essa linha demarcada aqui da fronteira vermelha. E aqui nós temos as comunidades autônomas bascas na Espanha, Álava, Biscaia, aqui alguns nomes. Província espanhola que os nacionalistas bascos querem unir as comunidades autônomas bascas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Províncias bascas francesas. 7, são 7 províncias então, 7, e aqui a localização entre Espanha e a França. Então este é o conflito do povo basco, um povo que não se identifica nem com a Espanha, nem com a França, é uma das línguas mais antigas ainda faladas dentro desse território, e aí as questões sempre colocam a questão do ETA, tá? Até porque foi considerado grupo terrorista. Região da Catalunha agora. Vamos para a localização da Catalunha, na parte mais leste da Espanha, mais ao sul da França, e vamos ver então qual que é a reivindicação dos catalães. Aqui dá a localização novamente, tal, a mesma coisa. Aqui aproveitar então para poder destacar Valência. A Catalunha é uma comunidade autônoma espanhola com status oficial de nacionalidade. Seu território é composto por 4 províncias: Barcelona, Girona, Lleida e Aragona, e a capital é Barcelona. Segunda maior cidade de toda a Espanha, depois de Madrid, Madrid, capital da Espanha. Embora nunca tenha sido uma nação independente, a Catalunha tem um governo regional, o Generalitat, com suas próprias instituições como Polícia e Suprema Corte. Além disso, a Catalunha possui o seu próprio idioma, que é o catalão, falado pela maioria da população e que reforça a noção de unidade e separação da Espanha. Geralmente são os símbolos, o idioma, a língua é um símbolo, a religião predominante é um símbolo de uma nação. Então vamos para falar sobre a grande importância que a Catalunha tem. Representa em torno de 19% do produto interno bruto da Espanha, que é igual ao índice de Madrid, e o governo espanhol é contra a independência do território catalão. É claro que ele não vai querer a independência, sendo que tem 19% do PIB da Espanha só nessa região. Além disso, com 7,5 milhões de habitantes, abriga 16% da população nacional.
No entanto, seus moradores julgam que o repasse que a região recebe do governo de Madrid é pequena demais, ao mesmo tempo em que uma eventual separação da Catalunha poderia trazer incertezas à economia espanhola. Vamos ver então, já vimos um contexto geral, um breve histórico da Catalunha, quando é que vai surgir isso então. O sentimento nacionalista catalão cresceu ao longo do século XIX e nos anos de 1930, vai falar da ditadura então, alcançou a conquista de autonomia política dentro da Espanha. Até hoje o governo regional, cujo presidente atual é Carles Puigdemont, pode tomar decisões sem passar pela aprovação de Madrid. Contudo, houve um período de simbólica interrupção deste sistema. Em 1936, um golpe militar sucedido de 3 anos de uma brutal guerra civil colocou o general Francisco Franco no poder por 4 décadas. Durante a ditadura franquista, a Catalunha, onde o idioma catalão foi proibido, a mesma coisa que aconteceu com o povo basco. Com o fim da ditadura de Franco, morto em 1975, a Catalunha recuperou a autonomia política para a sua Generalitat. Em 2010, no ápice da grave crise econômica que levou bruscamente os níveis de desemprego, incluindo a Catalunha, uma série de enfrentamentos políticos acabaram levando milhares de catalães a protestarem nas ruas pela sua independência, movimento que até então estava dormente. Desde então, o Dia da Catalunha, celebrado em 11 de setembro, tornou-se uma simbólica convocatória para as manifestações pela separação. Então vai haver uma votação, referendo. Repare, pessoal, que não foi falado nenhum grupo terrorista, tá? As manifestações dentro da Catalunha são pacíficas quando comparado ao povo basco, por exemplo, não há nenhum grupo terrorista, não há atentados. Apesar do referendo sobre a independência da Catalunha ocorrido em outubro de 2017 ter sido amplamente favorável a essa medida, carecia de amparo legal, ferindo a Constituição da Espanha. E a Constituição da Espanha diz o seguinte: o território espanhol é indivisível. Vale lembrar também que outros referendos foram feitos nos anos anteriores. Assim, embora este referendo tenha sido favorável, em 90% a independência da Catalunha também foi considerada ilegal. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse que os líderes da Catalunha sabiam que o referendo era ilegal, mas seguiram adiante mesmo assim, mas de certa forma é uma resposta do povo catalão a esse domínio espanhol. Por isso que eles querem a sua independência. Já o presidente regional da Catalunha disse que houve violência injustificada do Estado espanhol. Ele próprio não conseguiu votar no ginásio onde estava previsto inicialmente, já que a Guarda Civil entrou à força e assumiu o controle. Os episódios de violência durante o referendo são inúmeros. Apoio internacional. A União Europeia pediu que a Catalunha respeitasse a decisão do Tribunal Constitucional e advertiu que só reconhecerá o resultado de um plebiscito se ele for eleito dentro da legalidade. Nenhum país apoiou diretamente a consulta, além da Venezuela. Ao mesmo tempo em que alguns representantes da comunidade internacional sugeriram que o governo de Rajoy tentasse negociar com os que querem independência. Importa lembrar que a crise interna da Espanha pode ter diversas consequências para o mundo, inclusive para o Brasil. Os espanhóis são importantes parceiros comerciais do Brasil e mantêm grandes empresas operando por aqui. Segundo especialistas, um forte abalo político pode causar instabilidade econômica parecida com o que aconteceu com a crise de 2008. Nós temos algumas províncias dentro da Catalunha. Província de Barcelona, de Girona, de Lérida e Tarragona. Com as suas referidas capitais aqui, do mesmo nome. Região da Catalunha, aqui com as suas quatro províncias, Tarragona, Barcelona, Lleida e Girona. Então essa região aqui da Catalunha. Sobre a economia da região da Catalunha comparável de Portugal, abriga grandes empresas e sendo um dos principais centros comerciais turísticos da Espanha.
Essa conjuntura, somada ao fato de a Espanha ter sido uma das principais afetadas pela crise recente da União Europeia, vem contribuindo ainda mais para o acirramento das relações entre o governo local e a administração nacional. O ex-presidente da Catalunha, Artur Mas, chegou a afirmar que a região é a que mais contribuiu positivamente para o PIB da Espanha e, ao mesmo tempo, é a que menos recebe investimentos em infraestrutura do governo federal. Com relação à cultura, o idioma oficial adotado é o catalão, que é ensinado nas escolas como única língua nacional, tendo o espanhol apenas como um dialeto estrangeiro. Em 2010, o referendo na Catalunha estipulou a proibição sobre as touradas, uma tradição espanhola não comungada pela população catalã. Isso aqui é uma resposta muito forte, dizendo para a Espanha que não, nós não pertencemos realmente a vocês, né? As touradas, como todos sabem, é cultural existir dentro da Espanha. E a região da Catalunha, através do referendo, proibiu. Apesar de todas essas rusgas e diferenças, além das constantes pressões pela independência, é importante considerar que não há nenhum tipo de conflito. Pessoal, atenção que isso aqui cai em pega, tá? Não há nenhum tipo de conflito armado na Catalunha. Não há nenhum grupo, nenhuma milícia, nenhum grupo terrorista, nada dentro da Catalunha. Trata-se de um movimento político pacífico e que eventuais ações de violência são repudiadas pela população. Então, cuidado aí com os pegas que podem vir sobre essa região. Protestos recentes. Em 2019, o Tribunal Supremo da Espanha condenou 9 líderes separatistas, entre eles Oriol Junqueras, com penas de 9 a 13 anos de prisão. As condenações promoveram uma nova onda de protesto na Catalunha com bloqueio de estradas, ferrovias e serviços de transporte. Até o principal aeroporto de Barcelona foi tomado pelos manifestantes. Dificilmente a Catalunha conseguirá sua independência, né? O que se pode concluir com o caso dos bascos e dos catalães é que sentimentos separatistas em relação à Espanha tiveram duas matrizes diferentes. Os primeiros possuem um cunho histórico e político muito forte, enquanto os segundos seguem uma agenda cultural desde o movimento renascentista do século XIX. Diferenças à parte, os cientistas políticos consideram que a tendência é que eles não consigam as suas independências durante os próximos anos em face do forte apoio que o Estado espanhol possui por parte da União Europeia e da ONU. É muito difícil eles conseguirem essas regiões, tanto o país basco, que não é um país, é uma região autônoma dentro da Espanha, contra a Catalunha. De toda forma, a existência de movimentos separatistas, e é isso aqui vai, pessoal, uma resposta com relação à globalização que nós estudamos tanto, a existência de movimentos separatistas na Espanha e também em outros lugares do mundo chama a atenção para a inconsistência da ideia de unicidade do Estado moderno, em que o estabelecimento de suas fronteiras obedece mais à relação histórica de poder do que propriamente o sentimento de pertencimento das suas populações. Muito bem, vamos para o nosso próximo conflito. Então falamos do País Basco, da região da Catalunha, e o próximo agora é dentro da Irlanda do Norte. E aí, primeira coisa, nós temos que entender as diferenças. Todo mundo já ouviu falar em Inglaterra, em País de Gales, em Escócia, em Irlanda do Norte, em Irlanda, em Reino Unido, em Grã-Bretanha, em Ilha Irlandesa. Com certeza você já ouviu falar isso. E aqui agora nós temos que fazer essa distinção para não cometer erros. Então eu tenho o país Inglaterra, eu tenho País de Gales, eu tenho o país Escócia, eu tenho o país Irlanda do Norte e eu tenho aqui onde eu fiz o X, a Irlanda. Tá? Aí aqui embaixo está as suas respectivas bandeiras. Toda essa região que eu vou circular aqui agora, ela é uma ilha. Essa ilha, ilha da Grã-Bretanha. Então a ilha da Grã-Bretanha tem País de Gales, Inglaterra e Escócia. Essa região que eu vou fazer um X aqui, à sua esquerda, onde eu fiz o X, é a ilha irlandesa. Dentro dessa ilha irlandesa eu tenho aqui a Irlanda do Norte e eu tenho a Irlanda. Professor, a Irlanda do Sul? Não. Apenas Irlanda. Tá? Agora vamos falar do Reino Unido. Reino Unido eu tenho aqui a união da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, mais a Irlanda do Norte. Professor, então o Reino Unido
é toda a ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Isso. Vamos mostrar outra arte aqui, ó, da composição das bandeiras. Você sempre teve curiosidade e sempre se confundiu, tá aqui, ó. Vamos lá. A cruz de São Jorge, bandeira da Inglaterra, associada, somada à cruz de Santo André, que é a bandeira da Escócia. Então eu tenho a bandeira da Grã-Bretanha. Ficou faltando um país. Dentro da Grã-Bretanha eu tenho Inglaterra, Escócia e País de Gales. A bandeira do País de Gales é essa aqui, só que ela não está representada na bandeira da Grã-Bretanha, tá? Então a bandeira da Grã-Bretanha mais a bandeira da Irlanda do Norte forma-se o Reino Unido. Tá aqui, né? Talvez você já teve essa curiosidade e nunca teve tempo para poder pesquisar. Tá aí, tá? Para você. Então tá aqui tudo que eu falei, tá? Interessante, vou te chamar sua atenção aqui que o restante da Irlanda, que a Irlanda pode ser chamada de Eire também, tá? Vou fazer a leitura com vocês. Grã-Bretanha, divisão geográfica e o nome da maior ilha do arquipélago britânico. Nela estão 3 países, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Reino Unido, divisão política, é a soma dos países da ilha da Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte. O nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O restante da Irlanda constitui um país independente, que é o Eire. Atenção para esse nome aqui, tá? Inglaterra é o maior país do Reino Unido, que ocupa quase a metade da Grã-Bretanha. Esse país fica a capital do Reino Unido, a cidade de Londres. Tome cuidado para não cometer gafes. Nada irrita mais um escocês ou galês de que ser chamado de inglês. Eles fazem questão de manter as diferenças. Praticamente a mesma coisa de chamar um turco de árabe, não é? Árabe é árabe, turco é turco. Novamente aqui, ó, a Irlanda do Norte é o conflito que nós vamos falar. Tá aqui a Irlanda do Norte, que está localizada na Ilha Irlandesa, tá? Mas aqui esses 4 que estão de cor amarelo formam-se o Reino Unido. No planisfério político aparece para você como Reino Unido, cuja capital é Londres, e Londres também é a capital da Inglaterra. Então toda vez que e aparece aqui, ó, um pedacinho do extremo norte da ilha irlandesa, que aqui você já sabe agora que é a Irlanda do Norte. Então toda vez que aparecer para você Reino Unido, lembra que tem a Inglaterra, tem a Escócia e tem o País de Gales mais Irlanda do Norte. E aí na imagem do Google aparece o Reino Unido, mas aproximando o zoom vai aparecer os outros países. Tá feito então toda essa contextualização de localização geográfica, vamos entender o conflito dentro da Irlanda do Norte. Durante o início de sua colonização, a Irlanda, ou Eire, e aí agora, vou até voltar aqui, estamos falando, pessoal, estamos falando de toda essa região aqui, tá? A Irlanda do Norte não existe nesse momento aqui inicial. Eu tenho aqui a ilha irlandesa, tá? Então, durante o início da colonização, a Irlanda, ou Eire em irlandês, era dividida em diversas tribos, distribuídas em 5 regiões distintas: Ulster, Connacht, Meath, Leinster e Munster. Devido à fragilidade dessa situação, a Irlanda foi muitas vezes invadida. Olha, de novo, o texto traz essa questão desse sentimento nacionalista, invadida por outros povos como vikings e principalmente os celtas. A questão irlandesa se iniciou com a conquista da região por Henrique II, o Plantageneta da Inglaterra. Em 1175, professor, mas é assim que se estuda um conflito, pessoal. É na raiz, é buscando entender a configuração do conflito todo. Em 1175, Henrique II firmou o Tratado de Windsor, segundo o qual a Irlanda, então toda a ilha, passaria a ser regida pelas leis inglesas. Ser regidas pela lei inglesa quer dizer que a Irlanda deveria pagar tributos, né? Que isso significava que a partir então pagar tributos à Inglaterra, e a Inglaterra vivia sobre o sistema feudal. Logicamente que os moradores da ilha irlandesa não ficaram satisfeitos com essa situação. Para piorar a situação, Henrique VIII, em 1534, então já no século XVI,
rompe com a Igreja Católica, iniciando a chamada Reforma Protestante, a partir da qual a Inglaterra passou a adotar a religião anglicana, fundada por ele como religião oficial. Se a Inglaterra passou a adotar, a ilha irlandesa também foi obrigada a adotar, e ali a maioria católica. Assim, a Irlanda, que era de maioria católica, se viu obrigada por Henrique VIII a adotar o anglicanismo. A discriminação e a exploração sofrida pelos irlandeses fizeram com que eclodissem diversas revoltas, sendo as mais expressivas delas em 1641, que foi reprimida violentamente por Oliver Cromwell, que havia tomado o poder na Inglaterra e proclamado a República Inglesa, consolidando o poder dos ingleses sobre a região. Mas as revoltas continuaram, tendo como episódios mais importantes a eclosão da Revolução de 1798, encabeçada pelo grupo secreto Irlandeses Unidos, movimento nacionalista de 1829 que conseguiu alguns direitos políticos aos católicos. Porque quem era privilegiado, no caso, era a maioria dos protestantes, que eram os ingleses agora. A epidemia de tifo e a fome decorrente da queda da produção agrícola devido a uma praga em 1847 e 1848, e que foi responsável pela morte de mais de 800 mil pessoas, e a imigração da maior parte da população e, por fim, a independência da Irlanda, declarada em 1921. Agora vamos voltar um pouco aqui no ano de 1800. As questões tratam do Act of Union, tá? Em inglês, Ato de União ou Unificação, posto em prática em 1º de janeiro de 1801. Unificou os reinos da Grã-Bretanha e a Irlanda. Tá? Vai aparecer para você assim, ó, Act of Union, que foi essa unificação, dando origem ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, entidade dominada na prática pelos ingleses e que foi a grande potência econômica, militar e cultural durante toda a sua existência. Apesar da preponderância do país no campo econômico, especialmente por ser o principal propulsor das duas fases da Revolução Industrial, o domínio britânico não trouxe melhoras substanciais à população irlandesa, uma das mais pobres da Europa na época. O feito conseguido com a atuação do Sinn Féin, Nós Sozinhos, um partido político, Nós Sozinhos, movimento nacionalista fundado em 1905, se deu através da eleição de maioria irlandesa ao parlamento britânico em 1918, criando as condições para que o Sinn Féin proclamasse a independência da Irlanda. Mas a Inglaterra só viria a reconhecê-la em 1921 através da assinatura de um tratado onde a Irlanda, com exceção da região de Ulster, passaria a ser independente, mas ainda um domínio inglês. Essa região de Ulster aqui é exatamente a Irlanda do Norte. Então, a Inglaterra reconheceu a independência da Irlanda, com exceção da região de Ulster. Se nós voltarmos lá no mapa, deixa eu ver se esse aqui tem. Nenhum deles não, foi em outro mapa que eu ia mostrar para vocês aqui, mas foi em outro mapa. Vamos lá então. Em 1918, já no período aí do pós, o final da Primeira Guerra Mundial, em 1921, surgiu um grupo guerrilheiro irlandês que tinha como objetivo a independência da Irlanda e depois sua unificação com a região de Ulster, sob o domínio britânico. Atenção, tá? O IRA, Irish Republican Army, IRA, atenção, é assim que vai aparecer para você nas questões, foram responsáveis por uma série de atentados aos protestantes residentes na Irlanda, principalmente na região de Ulster. Isso aqui é a Irlanda do Norte, a região mais extrema, extremo norte, que mais tarde passaria a se chamar de Irlanda do Norte. Maioria aqui protestante dentro da Irlanda do Norte, pessoal. Só em 1937, através da promulgação da Constituição Irlandesa, é que foi conseguida a independência de fato da Irlanda, e a Irlanda passou a chamar Éire. Professor, Irlanda do Sul? Não, só Irlanda, tá? A Inglaterra demorou a reconhecer o fato e que foi feito em 1949, quando também foi concebida a autonomia ao território de Ulster, que passou a chamar Irlanda do Norte. Mas aí vai ter mais conflitos com a atuação do IRA. Porque, na verdade, o IRA quer,
né? Até chegou ao fim o IRA, mas ele queria essa unificação de toda a região da Irlanda. A reivindicação agora é pela união das duas Irlandas em uma só e por causa da intolerância religiosa provocada por grupos guerrilheiros de ambos os lados. Os unionistas protestantes, atenção, os unionistas protestantes também são chamados de legalistas, eles são fiéis à Grã-Bretanha. Então, quando falar protestante, Grã-Bretanha, da Irlanda do Norte, preferem continuar aliados da Grã-Bretanha, alegando que caso houvesse a unificação, eles seriam perseguidos pela maioria católica do Éire. Éire você entende, Irlanda, incentivando inclusive a criação de grupos guerrilheiros protestantes como o Esquadrão da Morte, que não é tão falado assim como o IRA. Em 1994 foi assinado um tratado de paz entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, o Éire, mas ambos os lados romperam várias vezes o tratado. Em 98 foi assinado um novo tratado, mas os atentados continuaram. Crises alimentares durante a metade do século XIX, então século XIX, metade, 1850, eram comuns e que provocavam a emigração em massa dos locais, especialmente para os Estados Unidos e para a Austrália. Outro fator que tornava a convivência turbulenta era a diferença religiosa. A Irlanda é uma nação historicamente de forte influência católica e os ingleses seguem a corrente anglicana, originada de um cisma, da cisão, da divisão do monarca inglês e Roma. Ao fim do século XIX, crescia o movimento pelo Home Rule, ou seja, o direito da Irlanda dentro da União de ter o seu próprio parlamento e ter jurisdição plena sobre assuntos internos. Este conquistado poucas semanas depois do início da Primeira Guerra Mundial, 1914. O descontentamento com a União, porém, não cessa e logo a Irlanda luta pela independência, conquistada em 22, que está fazendo a releitura, na verdade, um conflito armado iniciado em 1919. Assim era criado o Estado Livre da Irlanda por meio do Tratado Anglo-Irlandês de 1921. Este previa, porém, que cada um dos 32 condados do novo país podiam exercer o livre direito de permanecerem unidos à Grã-Bretanha. Foi exatamente o que aconteceu com 6 destes condados, equivalentes à região da Irlanda chamada de Ulster, que é o nordeste da ilha, ou a Irlanda do Norte, onde parte significativa da população era protestante e tinha muito mais afinidade com britânicos do que com o restante. Por que, professor, que essa região tinha muito mais protestantes? Porque houve bastante emigração dos ingleses para essa região da Irlanda, tá? O resultado foi que Ulster, com capital Belfast, seguiu ligada à Grã-Bretanha, situação que se mantém até hoje. A Irlanda do Norte segue como uma das regiões mais pobres dentro da Grã-Bretanha do Norte, aquela que está alinhada à Grã-Bretanha. Situação agravada pela divisão da população que utiliza a religião como divisor fundamental. Do lado católico estão agrupados todos que reivindicam a união do Ulster com a República da Irlanda, em especial o famoso movimento de independência Sinn Féin, em seu braço armado o IRA, exército republicano irlandês. Do outro lado estão os unionistas ou orangistas, ou pode ser ainda legalistas, de orientação protestante que lutam para preservar o status quo, isso que significa o como está, tá? As coisas do jeito que estão, status quo. O conflito no Ulster é um exemplo clássico de que o mundo ocidental de religião cristã, há também conflitos fomentados pelo fundamentalismo religioso, utilizado ao mesmo tempo para sustentar as bandeiras políticas e ideológicas. Ao longo dos anos, as mortes por repressão das autoridades britânicas, além do choque entre os dois grupos contrários, causaram um grande número de mortes, especialmente a partir da década de 70 do século XX, quando a Grã-Bretanha começou a experimentar um declínio econômico-social e alimentou diferenças na região. Para tornar a situação pior, as autoridades britânicas foram acusadas por décadas de favorecer os irlandeses protestantes, dando importantes postos administrativos aos mesmos, favorecendo a economia da comunidade. Entre os episódios mais infames de violência na região está o chamado Blood Sunday, Domingo Sangrento, quase igual aquele que aconteceu dentro da Rússia, de 30 de janeiro de 1972, onde 13 civis foram mortos pela ação repressiva da polícia britânica. Era uma passeata, pessoal, e esses civis estavam desarmados, era só uma passeata de domingo, e de repente eles foram alvejados de forma brutal e cruel.
Os mortos faziam parte de uma passeata organizada que lutava por direitos iguais entre católicos e protestantes na região. A muitos denunciava a forma discriminatória como as autoridades britânicas tratavam os católicos e era contra tal atitude abusiva que foi realizada a passeata. O trágico acontecimento foi imortalizado pela banda irlandesa U2 na canção Blood Sundays. Você pode baixar aí e ouvir, né? O Benem gosta de contextualizar, pode ser uma dica aí de inglês e geografia, de artes e geografia. E história também, né? Isso aqui nós estamos muito dentro da história. Irlanda do Norte, acordo de paz. Nos anos 90, após 2 décadas de conflito armado, o IRA anunciou que interromperia os ataques. Isso se deu aos unionistas legalistas, maioria protestante, e aos republicanos nacionalistas, que são católicos, a oportunidade de tentar resolver seus problemas. Não foi um processo fácil, outros países se envolveram para ajudar os dois lados e chegaram a um acordo. Em 1998, após quase 2 anos de negociação, 30 anos de conflito, o acordo da Sexta-feira Santa foi assinado entre então o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o primeiro-ministro irlandês Bert Arney. Como resultado de um novo governo, foi formado o poder compartilhado entre unionistas e nacionalistas. O objetivo do acordo era conseguir que os dois lados trabalhassem juntos e em um grupo chamado Assembleia da Irlanda do Norte. A Assembleia passaria a poder tomar decisões que anteriormente competiam apenas ao Parlamento Britânico em Londres. Às 17h30 de sexta-feira, de 10 de abril de 98, George Mitchell, político americano, estadunidense na verdade, né, que mediou as negociações, declarou: Tenho o prazer de anunciar que os dois governos e os partidos políticos da Irlanda do Norte chegaram a um acordo. Irlanda do Norte, o que aconteceu depois desse acordo, pessoal? Uma cópia do acordo foi enviado por correios a todas as casas da Irlanda do Norte e da República da Irlanda para as pessoas lerem antes da realização de um plebiscito. Em maio de 98, os eleitores da Irlanda do Norte e da República da Irlanda votaram a favor do acordo de sexta-feira, tornando oficial. A Assembleia da Irlanda do Norte foi instalada em dezembro daquele ano, mas isso não acabou completamente com os problemas da Irlanda do Norte. Houve acusações de espionagem, alguns dos partidos políticos disseram que não podiam trabalhar um com os outros. Algumas pessoas contrárias ao processo de paz também continuaram a usar a violência armada. Em 2002, a Assembleia da Irlanda do Norte foi suspensa. Nossa, parecia que ia dar certo, né? Em suas atribuições foram devolvidas ao Parlamento Britânico. 5 anos depois, a Assembleia recebeu de volta o poder e em 2007 o Exército Britânico encerrou oficialmente suas operações na Irlanda do Norte. No entanto, em janeiro de 2017, o acordo entre os principais partidos da Irlanda do Norte desmoronou e ainda não foi restaurado. Atual, né, 2017, os partidos políticos da região ainda discordam entre si e se encontra atualmente um impasse. Muitas pessoas esperam que um acordo pacífico de compartilhamento de poder possa ser alcançado novamente em breve. Embora os políticos continuem discordando, não houve retorno da violência outrora presente na Irlanda do Norte. E aí nós findamos então mais um conflito, essa parte histórica, é um conflito dentro da Irlanda do Norte, onde você tem um grupo protestante que está alinhado à Grã-Bretanha e um grupo nacionalista, um grupo republicano nacionalista, que é a maioria católica. Esse é o conflito que existe. Até o próximo vídeo, a próxima aula, pessoal.